Na época da faculdade, caí na categoria de garotas que atendiam com eficiência à necessidade de um cara por uma amiga ou irmã mais nova, mas nunca por uma namorada. Eu era obcecada por esportes. Naquela época eu trabalhava no turno da noite escrevendo esportes para um jornal diário independente e a 1,5 km do que se poderia definir como gostosura. Em suma, parecia que eu era uma verdadeira piada, mas possivelmente não muito alto na escala de mulheres jovens e atraentes até agora. Tudo bem, uma década depois, eu superei isso. Digo tudo isso para contextualizar a história que estou prestes a contar. Envolve a coisa mais estranha que alguém já me disse e a coisa mais legal que alguém já fez por mim, ao mesmo tempo. Era tarde da noite em um estacionamento da Starbucks. Pelo menos nos meus anos de faculdade, os estacionamentos da Starbucks eram o tipo de lugar onde as coisas aconteciam. Estava quente daquela maneira densa de noite de verão, o tipo de calor que você meio que atravessa, o tipo que pega os cheiros e os aumenta. Nesse caso, o cheiro de café pairava no ar. Vozes e risos vieram em ondas quando a porta do Starbucks abriu e fechou. Fiquei parada do lado de fora do carro depois de uma longa noite de bate-papo com amigos e esperei. Foi a última vez que estava me reunindo com um grupo de 20 e poucos amigos que foi organizado por uma igreja local. Nós nos encontrávamos semanalmente no Starbucks, mas tirávamos os verões de folga, o que significava que seria improvável que eu cruzasse o caminho de qualquer um dos outros membros até setembro. Eles eram amigos, mas apenas no sentido de que nossas amizades estavam enraizadas em nossas reuniões semanais. O problema era que, como essas coisas tendem a acontecer, havia esse cara. Este em particular era fofo, tinha sotaque, e era a quantidade certa para me fazer pensar que poderia ter uma chance com ele. Nós nos demos muito bem e eu comecei a sentir que ele gostava de mim. É aqui que eu digo a você que minhas intuições, na época, eram muito pouco confiáveis. Eu estava parada em frente ao meu carro. Ele estava estacionado uma vaga adiante. E nós ficamos parados lá enquanto eu tentava dar a ele tempo suficiente para me convidar para sair. Se isso iria acontecer, ele e eu sabíamos que tinha que ser agora. Passamos pelo último fluxo possível de conversa fiada, destrancamos nossos carros, começamos a entrar no assento do motorista, e quando a porta proverbial e literal estava fechando, ele se virou para mim e disse: "Ei?" Esperançosa respondi: "Sim. Beije muitos meninos neste verão." E ele se foi. Porta fechada, motor ligado, estacionamento desocupado. Eu dirigi para casa em uma fúria moderada. O que ele quis dizer com isso? Beijar muitos meninos neste verão? Como ele achou que isso era mesmo a coisa certa a se dizer? Mesmo que ele não fosse me convidar para sair, não poderia dizer isso. Qual era o problema dele? Eu pensei em suas palavras de despedida por um bom tempo. Mas à medida que o calor do verão aumentava, eu lentamente esfriei. Todo mundo sabe que se apaixonar envolve duas pessoas, de alguma forma compartilhando milagrosamente os mesmos sentimentos um pelo outro. Claramente não. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Mas o que ainda me irritou foi o fato de que passei vários anos apaixonada por esse cara. Flutuávamos para dentro e para fora da vida um do outro. E toda vez que nos reconectávamos, eu pensava talvez. No entanto, nunca houve um talvez em seu fim. Nem mesmo perto. Prometi a mim mesma que da próxima vez que encontrasse um cara e começasse a investir meus sentimentos nele, não perderia anos esperando que ele fizesse uma mudança. Junho passou e meus outros amigos voltaram da faculdade. Eu tinha me formado um semestre no início do inverno. Uma das minhas melhores amigas do colégio chegou em casa e me convidou para ir a um churrasco com ela. Foi onde conheci Jim. Minha atração inicial por ele foi puramente física. Ele era fofo. Então, nosso círculo de amigos de repente começou a se cruzar constantemente. Quanto mais eu encontrava esse tal de Jim, mais eu gostava dele. Talvez ele me convidasse para sair. Talvez. Esperar. Não. Chega um momento na vida em que você precisa decidir se vai pular do penhasco. Para algumas pessoas, isso significa arriscar no trabalho, largar a faculdade ou se mudar para o outro lado do país. Meu penhasco era Jim e quando pulei, me tornei extremamente vulnerável emocionalmente.
Jim era muito tímido e gostava de fazer as coisas da maneira certa. Isso significava tomar seu tempo antes de convidar uma garota para sair. Isso realmente não se encaixava na minha visão de nosso relacionamento, então eu pedi seu número de telefone uma noite. Ele me deu e, embora começássemos a enviar mensagens de texto e nos darmos muito bem, ele ainda não me convidou para sair. Um mês se passou. Então, uma noite, estávamos saindo com amigos e fizemos a dança usual de conversar e flertar até nos despedirmos. Ainda nem mesmo uma sugestão de um convite para um encontro. Então, eu pulei do penhasco. Eu dirigi até um Starbucks, um diferente daquele em junho. Como eu disse, muita coisa acontecia no Starbucks naquela época. Pedi um café e escrevi uma mensagem. Então, estou apenas curiosa. Você está pensando que somos amigos ou mais do que amigos? Eu esperei, e esperei. 1 hora se passou. Só então percebi que não tinha sinal na Starbucks e a mensagem nem havia sido enviada. Saí, a mensagem foi enviada e uma resposta veio alguns minutos depois. Ele não achava que isso era algo sobre o qual deveríamos conversar por mensagem. Podemos nos encontrar nessa semana para conversar? Vou poupá-los da longa e linda história de amor que se segue. Em suma, nos encontramos em um parque e demos uma longa caminhada. Ele disse que achava que deveríamos desenvolver uma amizade mais forte antes de namorarmos. Eu disse que estava abarrotada de amigos e não estava particularmente interessada em entrar na amada zona do amigo com ele. Ele não se comprometeu com nada naquele dia, mas no dia seguinte, ele me convidou para sair. Casamos menos de 1 ano depois. 6 anos após nosso casamento, sempre o lembro que sozinho o arrastei para o melhor casamento que qualquer um de nós jamais poderia ter sonhado. E isso nos traz de volta a coisa mais legal que alguém já fez por mim. Retornando ao estacionamento da Starbucks, quando um cara com sotaque fofo me disse para beijar muitos garotos neste verão, parecia o ponto mais baixo da minha vida. Não porque ele quisesse me machucar, mas porque ele não me queria. O que eu não percebi foi que naquele momento, eu desenvolveria a resolução de que precisava para recusar qualquer coisa menos do que um relacionamento profundo com minha próxima paixão. Aprendi uma lição importante naquela noite. Que às vezes, se você não está disposta a arriscar, você não recebe a recompensa. Então, obrigado, cara da Starbucks. E a propósito, beijei um menino naquele verão. Continuo beijando até hoje. Esperamos que tenham gostado da história, comentem o que acharam e deixem também um like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder os novos vídeos. Saudações a todos e até a próxima!